Hoje é dia de resumão semanal no Fora de Curva e em relação à sexta-feira, alguns assuntos interessantes. O primeiro diz respeito ao entendimento do que aconteceu com a inflação brasileira em fevereiro. Por que foi 0,84%? Eu até esperava menos e vou explicar direitinho. O que aconteceu é muito simples. Em segundo lugar, com relação a hoje, sexta-feira também, eu quero tratar de algumas tretas entre China e Estados Unidos, com os chineses querendo dar uma aula de democracia aos norte-americanos. Será verdade? Bom, sendo verdade ou não, depois a gente entra nas crônicas do Fora de Curva, onde você vai conferir comigo, prezado espectador, que aquela história de trocar gato por lebre ou vender gato por lebre já passou há muito tempo. A coisa está muito mais moderna agora. Vamos nos surpreender em relação a isso. Então, gente, vamos para o trabalho, que eu também quero começar a curtir meu final de semana, porque hoje é dia 10 de março, sexta-feira, então preparando as baterias para aproveitar o sábado e o domingo. Lembrando, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva e vamos direto agora para o nosso resumão semanal. Na segunda-feira foram 3 assuntos que nós tratamos no vídeo. O primeiro, um plano que, a meu ver, ele não está pronto ainda, mas pelos indicativos que nós obtivemos aqui, é meio amalucado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de acabar com o teto de gastos e substituir por outros critérios que vão fazer com que o governo possa gastar mais, o que é um erro. Porque o Estado brasileiro é um dos que mais gasta com menos efetividade, menos aproveitamento dos recursos. Então vão acabar com essa palhaçada. Depois desse comentário, eu ainda tratei do aumento do orçamento militar da China em 7%, se preparando ou querendo antecipar seus planos de se tornar a principal potência global militar e econômica, nesse caso especialmente militar, é claro, superando os Estados Unidos. E também nessa mesma análise, aquela notícia que andou circulando por aí, não sei se é verdade ou falsa, a respeito de soldados russos recém-recrutados sendo jogados na frente de batalha da Ucrânia, armados, não de fuzis, metralhadoras, granadas, mas com paz. Será que a pá pode derrotar uma artilharia pesada? Essa questão aí acho que está muito nebulosa. No entanto, notícias como essa deixam mais ou menos evidente que os recursos financeiros, os recursos, os estoques de armamentos e munição da Rússia parece que estão começando a fraquejar. Será que é isso? Os próximos meses vão nos dizer se não houver algum apoio de países parceiros dos russos, como a própria China, Irã, Bielorrússia, acho que não. E Índia. E por fim, no Fora de Curva de segunda, eu comentei uma coisa que está me deixando intrigado. Nós recebemos nessa semana a notícia de que a empresa Aérea Azul fez uma rolagem de dívida com seus principais fornecedores. E é coisa grande. E pelo que eu vi depois, parece que a situação da Gol não está muito diferente. O que acontece com as empresas aéreas brasileiras, pessoal? Elas duram algumas décadas. Elas não têm grande longevidade, como acontece nos Estados Unidos, na Europa e em vários outros lugares do mundo. Será que existe algum problema aqui no mercado interno? Ou esse tipo de empresa aqui no Brasil não está preparado para o mercado, sendo que nosso país é um dos maiores tráficos aéreos do mundo? É meio estranho isso, mas faliu o VASP, faliu o Varig, Transbrasil. Depois a própria TAM teve que ser incorporada pela Lanchile, virou Latam, porque estava com problemas econômicos. Agora temos a própria Azul, tivemos também a Avianca, o Webjet, BRA, enfim, um monte de empresas, ou grandes ou promissoras, que de repente sumiram do mapa. Na terça-feira eu falei rapidamente a respeito da inflação brasileira medida pelo IGPDI, Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, feito pela Fundação Getúlio Vargas, que ficou perto de zero, praticamente zero, muito pressionada pelos preços por atacado que foram levemente negativos. E daí naquela oportunidade eu fiz algumas análises, mas esperando realmente como pano de fundo, como realmente importante, a definição da inflação oficial brasileira em fevereiro pelo IPCA, que nós vamos falar daqui a alguns minutinhos. O tema de fundo do vídeo de terça foi a declaração ou a vontade do ministro Silvio Almeida de liberar o tráfico de drogas no Brasil como uma forma de diminuir a população carcerária. E naquele momento eu nem coloquei em dúvida, nem questionei, vamos falar assim, a questão do uso, consumo, comercialização de drogas no Brasil. A questão de fundo foi a seguinte: será que bandidos, que são bandidos, presidiários,
que infringiram a lei pelo tráfico de drogas e alguns outros crimezinhos colaterais vão levar uma vida honesta se saírem da cadeia e o comércio de drogas for legalizado? Ou será que eles vão partir para outro tipo de bandidagem, talvez até mais ameaçadora à sociedade? Eu acho que a coisa vai por esse lado. Então, a meu ver, a ideia, as motivações do ministro Silvio Almeida são coisa de jirico. Na quarta-feira, 8, foi o Dia Internacional das Mulheres. Aí fiz algumas homenagens ao sexo feminino, mas mostrando que realmente já quem manda no mundo, ou pelo menos quem manda em mim, são mulheres e ponto final. Também aproveitei para agradecer muito, mas muito mesmo, a mentoria da Edgar Zucchi para dar uma modernizada, uma repaginada nos vídeos fora de curva. Ainda está muito longe do que ele imagina para o canal, mas eu com o tempo vou chegar lá, se Deus quiser. Também na quarta-feira comentei a respeito da alta da empregabilidade dos Estados Unidos, foi, se não me engano, 220 ou 240 mil postos de trabalho a mais em fevereiro, superando as expectativas dos analistas de plantão de lá. Mostra isso, que a economia norte-americana continua bombando, apesar de alguns problemas específicos em certos setores. Comentei a respeito da perspectiva de queda de preços de automóveis no Brasil. Com a entrada no mercado da Montana da GM, alguns carros da Fiat começaram a cair de preço. Isso é um indício de que talvez, só talvez, a indústria automotiva comece a competir mais pelo mercado brasileiro, já que a produção está lá embaixo, a maior parte das fábricas tem feiras coletivas, então eles têm que vender para produzir. E isso pode beneficiar os brasileiros com a queda do preço de veículo zero, e evidentemente isso aí vai se replicar para os veículos usados também. Boas perspectivas nesse sentido para quem pretende trocar de carro, como eu, porque o meu está há quase 3 meses na oficina, vai e volta e não resolve o problema. E ainda falando em veículos, na quarta-feira, um dado lamentavelmente interessante. O furto de picapes em São Paulo, no estado de São Paulo, aumentou 20 e poucos por cento, 22%, se não me engano, entre o primeiro bimestre de 2023 diante do mesmo período de 2022. Foram mais de 6 mil veículos roubados nessa categoria. É um absurdo ter alguma coisa envolvendo a segurança pública acontecendo de negativo aqui no Brasil, vocês não acham? E na quinta-feira saiu o dado do CAGED que mede o número de pessoas contratadas e demitidas aqui no Brasil. Foi um saldo positivo um pouco superior a 80 mil, mas muito inferior ao que aconteceu nos outros janeiros dos anos anteriores. Essa queda é preocupante. Em dezembro a gente sabe que tem normalmente muita demissão no Brasil, uma fase que se encerra, é o ciclo do trabalho temporário que acaba no final de dezembro aqui no Brasil e recomeçam as contratações a partir de janeiro, e na maior parte dos anos, já em março e abril, todos os postos de trabalho perdidos em dezembro são recuperados. Mas por esse indicador inicial, essa situação parece que não vai acontecer. E isso é preocupante. O Brasil pode eventualmente até registrar queda no número de postos de trabalho em 2023. E eu vou dizer que já existem indicativos nesse sentido por conta de atitudes, a meu ver, muito equivocadas do governo federal, no sentido de buscar regulamentar mercado de trabalho, criar mais impostos, inibir a economia, atravancar a livre iniciativa. Isso vai dar em alta do desemprego e também, no mínimo mesmo, desaceleração da atividade econômica. Eventualmente poderíamos chegar até uma recessão lamentável, né? E hoje, na sexta-feira, como eu havia antecipado para vocês, o principal destaque é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, que fechou em fevereiro com uma alta de 0,84%. Isso aí não é um retorno da inflação, é bem acima do que se imaginava, do que eu imaginava, até dou a mão ao palmatório, os analistas de plantão fizeram uma previsão menor que a minha, eu imaginei que seria em torno de 0,5%, fechou em 0,84%, um pouco acima do que eles mesmos previram. Mas a questão é, essa inflação é preocupante ou não? Em fevereiro ela não é preocupante, e eu vou dizer por quê. Simplesmente porque, como nós vimos no IPCA 15, que eu acho que foi no início da semana passada, o que pesou, o que está pesando muito na inflação agora de fevereiro passado, agora é março, foi exatamente os gastos com educação. Fechou o mês com uma alta de 6,28%,
que é o maior aumento de preços nas últimas 2 décadas, se não me engano. Mas vamos relembrar, gente, em fevereiro de 2020 já tinha no Brasil o fantasma da Covid. Ainda não estávamos isolados, mas tinha perspectiva disso. O preço das escolas subiu modestamente. Já em 2021, praticamente todo o ensino era à distância. Escolas de nível básico, médio e universidades. Aí, evidentemente, as pessoas pressionaram por preços menores na matrícula e nas mensalidades escolares. Chega 2022 a uma pequena recuperação de mercado, mas evidentemente os preços ficaram defasados nesse setor. Como ela fosse toda gratuita, como eu fiz no IPCA 15. Quanto ficaria a inflação? 0,51%. É um pouco acima do desejável, mas tem coisas boas aí. A alta de preços do setor alimentício, onde pegava mais nas famílias do nosso país, foi de 0,16%. Inflação muito pequena, como antecipei já em janeiro, recuperando das crises de excesso de chuvas e estiagem que ocorreram no primeiro mês do ano. Pesou muito nesse 0,51%, a habitação com uma alta de 0,82%, e o setor de saúde e cuidados pessoais com reajustes de planos foi 1,26%. E tem muita gente reclamando disso, vamos ver o que vai acontecer. Acho que alguma treta vai acontecer nesse sentido. Os preços que mais caíram individualmente foi o limão, 14,93% de queda, abacate 13,68%, cebola, batata inglesa, tomate. Ou seja, tudo alimentação. Depois vem passagens aéreas com uma queda de 9,38% para compensar a inflação desse setor em janeiro, quando era alta temporada, e essa alta temporada se arrefeceu bastante em fevereiro. Na questão de altas de preço, a liderança ficou com a dona cenoura, com 19,52%, seguindo para aquela horrível abrobrinha, 13,6%, mamão, 12,25%, ou seja, produtos alimentares sazonais. E lá na casa dos 10% de alta, nós temos o ensino médio e ensino fundamental. Universidade, faculdade subiram menos de preço. E agora o outro assunto que eu prometi para vocês no Fora de Curva na sexta diz respeito às discussões democráticas ou sobre democracia entre Estados Unidos e China. Como será que isso acontece? Uma porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, o nome dela é Mao Ning, acusou os Estados Unidos ou se pronunciou contra a decisão dos Estados Unidos de proibir o uso do TikTok nas suas agências. Os norte-americanos dizem que essa plataforma, que é chinesa, tem o poder ou tem o risco de estar pegando informações pessoais das pessoas e, eventualmente, fazer algum ato de espionagem. E aí a Mao Ning lascou-lhe a verborreia dizendo que os norte-americanos são muito autoritários, discriminando liberdades de empresas estrangeiras. É mesmo? E o que a China faz lá? Será que a China permite o YouTube? Pelo que eu sei, não. Será que a China permite, além do YouTube, outras plataformas de redes sociais? Nada disso, só as nacionais, e sob brutal controle. Inclusive, o acesso às redes sociais são restritos, muitas vezes, a bairros de uma cidade. Não podem virar uma coisa generalizada dentro do próprio país. E aí, para contrapor essa denúncia da porta-voz chinesa, o que nós temos a dizer? Como é que as coisas são feitas na China? Eu já antecipei um pouquinho. Olha só, gente, o Partido Comunista Chinês, falar nisso, parabéns ao meu amigão Xi Jinping, o ditador foi eleito pela 3ª vez presidente do país. Mas voltando ao assunto, o Partido Comunista do país orientou ou determinou que as empresas de tecnologia da China impeçam que as pessoas lá, os usuários, acessem o tal do ChatGPT. Eu quero ver se me aprofundo nisso até para conversar sobre esse assunto mais profundamente com vocês em alguma oportunidade. Mas os chineses simplesmente estão proibidos de acessar essa plataforma, que nada mais é do que uma novidade, uma inovação em termos de pesquisa sobre assuntos mais aleatórios possíveis. E aí, continuando na China, lá as pessoas, a população é submissa a rígidos códigos de postura, de moral, bons costumes. E nessa batida, vocês sabiam que as mulheres estão proibidas de fazer anúncio de lingeries, de roupas íntimas? Mas o que aconteceu lá com as mulheres proibidas de exercer essa profissão de modelo? Os manequins tiveram que ser homens. E todos os homens se vestindo de mulherzinha,
fazendo desfile de lingerie. Como é que seria isso aqui no Brasil se essa lei caísse nas graças do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário? Quem seriam os modelos de lingerie que a população feminina adoraria assistir vestindo um biquinizinho com sutiã e um negligê? Olha, se tem alguém pensando aqui que eu vou entrar nessa, vai tirando o cabelinho da chuva. Vai você aí fazer esse trabalho de modelo, eu fora. E aí, gente, com isso a gente tem que mudar o foco do Fora de Curva. Vamos então para as nossas crônicas semanais, baseando no que eu antecipei. Essa história de trocar gato por lebre já é coisa do passado. Agora a situação está muito mais moderna e sofisticada. Olha só duas historinhas aqui muito interessantes. Uma família chinesa, já que a gente estava falando da China até há pouco, resolveu, dentro da sua liberdade, dentro da sua democracia, adotar um cachorrinho. E o cachorro começou a conviver com a família, cresceu mais e ainda mais, e fez uma transformação. Deixou de ser um cachorro e virou um baita de um ursão. Quando perceberam o engano, o bicho estava com mais de 100 quilos e dando muito trabalho. E pelo lado dos Estados Unidos, já que tem rivalidade política, rivalidade militar, vamos criar a rivalidade de enganos animalescos entre China e Estados Unidos. Vamos para os norte-americanos agora. O sujeito resolveu comprar um cachorrinho, achou que ia se divertir, chegou o bichinho na casa dele, foi brincar com o bichinho, e o bichinho começou a rir. Foi brincar mais, o bichinho caindo na gargalhada. O cachorro rindo deve ser muito interessante. Só tem o seguinte, o cara se aproximou desse cachorro e levou ali uma baita de uma dentada. Não era cachorro, aquela história do gato por lebre, como eu falei, está ultrapassada. Venderam hiena por cachorro. E o cara tem uma hiena em casa e não sabe o que fazer com ela. Alguém se habilita aí? E tem muita coisa feita com bichos. Alguém se lembra, talvez quem assistiu desenhos animados dos anos 60, 70, até 80, vamos lá, vai lembrar que existiam alguns personagens que mencionavam um tal de um pássaro dodô. Era um pássaro enorme, muito grande, que foi extinto, se não me engano, lá nas ilhas, perto da Indonésia. E agora, o que vai acontecer? Depois de mais de 350 anos extintos, uma empresa de biotecnologia lá nos Estados Unidos, tinham que ser eles para fazer essas maluquices, vai querer trazer os dodôs de volta. É uma ave de mais de 1 metro de altura, mais de 20 quilos e voa. Só corrigindo a informação, não é na Indonésia, é natural daquela ilha perto da África, Madagascar. Imagina um passarão desses voltando a voar entre nós. Será que não vai ter algum perigo? Ou será que serão dodôs meio paraguaios, assim, meio misturados, como um bom cachorro caramelo vira-lata? Sei lá, vamos esperar para ver. Mas pior o que estão fazendo com o rato. A gente aqui no Brasil, com tanta preocupação para acabar com essas pestes invadindo nossas casas, e tem gente que pega os ratinhos e começa a reproduzi-los, com algum grau de sofisticação e maluquice. E lá na Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, na Harvard Medical School, os cientistas amalucados daquele país resolveram pegar células de 2 ratos machos para fazer um ratinho. Então, é um ratinho que, coitadinho, ele não tem mãe, tem 2 pais, e isso pode ser replicado para os seres humanos. Já existiam experiências de reprodução animal só com 2 fêmeas, mas com 2 machos. Que coisa mais absurda, esse pessoal não tem mais o que fazer, hein? E agora, gente, para finalizar o Fora de Curva de hoje, antes não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Mas vou pedir um pouco de silêncio, um pouco de concentração, porque eu vou fazer uma revelação muito, mas muito mesmo importante para cada um de vocês. Depois de ouvirem o que eu tenho para falar, cada um nunca mais vai ser o mesmo ou vai mudar os hábitos. Olha só o que descobriram e se concentre no que eu vou falar. Beton, Eliane, Elane, parem de fazer palhaçada aí, porque a coisa é séria. Então vamos lá, gente. Deixa eu contar para vocês o que descobriram. Sabe essa água que você toma, seja mineral, na garrafa, seja em filtro, seja sob qualquer forma, a água? O Observatório de Radioastronomia dos Estados Unidos descobriu que esse líquido tão bendito que a gente bebe todos os dias,
é mais velho que o próprio Sol. Ele veio de outros lugares, de outras galáxias, ele é um alienígena. É alienígena e velho. Vocês bebem água parada, por acaso? Certamente bebem, porque essa água em algum momento estava parada. Ou seja, estamos bebendo coisas de mais de 4,5 bilhões de anos de idade e isso é uma coisa indigesta. Será que muita dor de barriga não aconteceu em cada um de nós por conta dessa água velha? Eu tomei uma decisão então, pessoal. Vou parar de beber água. A partir de agora, especialmente porque é sexta-feira, começando o final de semana, só cerveja. E assim encerro o vídeo de hoje, desejando um baita final de semana para cada um de vocês. Aproveitem bem o sábado, o domingo, porque na segunda-feira a bagunça toda recomeça. Então, pessoal, um forte abraço em cada um de novo. Meu até breve e tchau!